Olá pessoal, este é o segundo vídeo de uma série de vídeos a partir dos quais eu vou comentar um pouco sobre finanças de empresas. E para isso eu montei aqui no Excel uma planilha envolvendo projeções financeiras de uma empresa hipotética, uma empresa simbólica. Ok? No primeiro vídeo eu comentei principalmente sobre as contas do balanço, as contas do ativo, classificado como contas circulantes, do ativo circulante, que correspondiam ao chamado capital de giro líquido. E o capital de giro líquido, pelo que eu tinha apresentado, correspondia principalmente às contas do disponível, ao saldo de tesouraria, contas bancárias, aplicações financeiras de rápida liquidez, conta cliente ou duplicado CCD, que é o resultado das vendas realizadas, mas ainda não recebidas. Afinal de contas, a grande maioria das empresas vende a prazo. A conta estoques ou mercadorias e uma conta do passivo circulante, contas a pagar. Genericamente, eu estaria aqui representando aquilo que a empresa compra do fornecedor e paga a prazo, ou aquelas despesas operacionais que a empresa realiza, mas paga em data futura. Ok? E chegamos na época ao registro do capital de giro líquido, correspondendo ao ativo circulante, ou seja, disponível, mais clientes, mais estoques. Desse total, subtraímos essa conta do passivo, contas a pagar, e o resultado é o capital de giro líquido. Aqui. Agora vou dar atenção mais às contas do ativo, que são de longo prazo, são as contas classificadas como não circulantes. Atualmente, pela contabilidade das empresas no Brasil, chamamos de ativo não circulante um conjunto de contas que pode ser subdividido principalmente em investimentos, imobilizado e intangível. O imobilizado corresponde aos investimentos que a empresa faz na compra de equipamentos, instalações, veículos, prédios, terrenos. São aqueles ativos físicos que permanecem ou permanecerão na empresa no longo prazo, e que se espera contribuam na realização de vendas. Ok? Além do imobilizado, também temos no ativo não circulante o intangível. O intangível, um exemplo mais simples, é quando a empresa adquire, por exemplo, softwares, sistemas operacionais, quando também adquire marcas e patentes. Então, são ativos de longo prazo, mas não são ativos físicos. O terceiro componente corresponde a investimentos. O exemplo mais simples, investimentos de uma empresa em outra. Uma empresa pode controlar outra. A empresa A pode controlar a empresa B. E aí nós teríamos uma relação de controladora e controlada. Então vamos dizer que eu esteja aqui fazendo projeções da empresa A. E a empresa A tenha, vamos dizer assim, 60% do capital de uma outra empresa. A empresa A, então, é controladora e a outra empresa é controlada. Eu posso também ter a situação em que a empresa A não tem 60%, não tem nem 50%, mas tem 40%, 30%, 20% das ações da empresa B. A empresa A teria na empresa B, ou teria como empresa B uma empresa coligada, não uma empresa controlada. Então, dentro dessa linha de investimentos, nós podemos ter investimentos em coligadas e investimentos em controladas. Eu faço aqui, a título de ilustração, o registro de investimentos dessa empresa A em uma empresa ou empresas coligadas. Ok? Bom, os investimentos em coligadas ou controladas, os investimentos em imobilizado, os investimentos em intangível, o que se espera deles é que gerem resultados, gerem lucro. E o registro desse lucro vai estar aparecendo em outro relatório, que é a demonstração do resultado do exercício, que eu vou estar comentando mais tarde. Ok? Mas para fechar o ativo não circulante, nós temos que registrar neste ativo não circulante a perda de valor contábil do imobilizado e do intangível.
O imobilizado, do ponto de vista contábil, perde valor ao longo do tempo. Essa perda de valor é denominada de depreciação. Alguns imobilizados depreciam mais rápido. É o caso, por exemplo, hoje de softwares. É o caso de veículos que são utilizados em vendas, que depreciam em 3 a 5 anos. Outros imobilizados depreciam mais lentamente. Por exemplo, edificações e prédios são depreciados em 20 anos. Ok? E, por sua vez, o intangível, os softwares, as marcas, as patentes, sofrem uma despesa contábil chamada de amortização. Tá? Depreciação e amortização, então, correspondem à perda de valor contábil, depreciação do imobilizado e amortização do intangível. E essas despesas são lançadas na demonstração de resultados, normalmente de forma unificada, sob a sigla DIA, depreciação e amortização. Aqui no balanço eu registro o acumulado de tudo que o imobilizado intangível da empresa sofreu de depreciação e de amortização. Esse acumulado vai se traduzir em um registro da perda histórica do valor deste ativo não circulante. Então, por exemplo, nesse caso, simbolicamente, temos que essa empresa realizou investimentos em coligadas ao valor de 100 mil, investimentos imobilizados em 300 mil, investimentos em intangível em 150 mil. E que, até o momento, o imobilizado e o intangível tenham sofrido uma despesa total de depreciação e amortização de 50 mil. Ok? Então, o valor bruto do nosso ativo não circulante corresponde a 100 mil mais 300 mil mais 150 mil. Mas o valor líquido corresponde a 550 mil menos 50 mil, ou seja, 500 mil. E assim nós perfazemos o nosso ativo operacional, que é o capital de giro líquido, totalizado em 450 mil, mais o nosso ativo não circulante em valor líquido, correspondendo a 550 mil menos 50 mil, ou seja, 500 mil. 500 mil mais 450 mil, dando um total de 950 mil. Esse é o nosso ativo operacional da empresa até o presente momento. Ok? Vou comentar também nessa parte os componentes básicos do passivo, sendo que nessa forma como eu estou organizando as projeções financeiras, eu peguei o ativo circulante, passivo circulante, denominado de contas a pagar, que corresponde a uma obrigação, e juntei com o ativo circulante, fazendo o chamado capital de giro líquido. O que sobrou do meu lado de baixo do balanço patrimonial, que é o passivo, corresponde ao passivo denominado de empréstimos e que cobra juros. É um passivo denominado, classificado como passivo oneroso. É dele que surge a despesa de juros, a despesa financeira. E dentro desta parte do balanço patrimonial, junto com o passivo, tem o outro componente que é dos sócios, que é o patrimônio líquido, subdividido aqui em capital social e reserva de lucros. Então, vou colocar aqui uma outra fonte, outra cor de fonte, uma fonte cor azul, o chamado patrimônio líquido. Então, eu estou aqui organizando o patrimônio líquido dessa empresa em duas contas, capital social e reserva de lucros. Tá? Empréstimos corresponde àquele capital que a empresa obtém numa relação com os bancos. Os bancos emprestam e cobram periodicamente os juros. É a forma mais simples de obtenção de empréstimos. Mas muitas empresas também obtêm empréstimos emitindo títulos de dívidas. São as debêntures, são as obrigações, são os bonds. Eu posso comprar títulos de dívida de uma empresa, por exemplo, da Petrobras, da Embratel. Ao comprar esses títulos de dívida, eu estou emprestando essa empresa.
Então, da mesma forma, na conta empréstimos, eu posso ter o registro do capital que a empresa obteve mediante a venda de títulos de dívida. Em contrapartida, os portadores desses títulos receberão periodicamente também juros. Ok? Então, a conta empréstimo está perfazendo todo aquele dinheiro que a empresa obteve, toda aquela forma de financiamento, que vai resultar numa despesa de juros, uma despesa financeira. Essa fonte financeira se combina com a fonte financeira própria, que é dos sócios, subdividida em capital social e reserva de lucros. O capital social é uma conta que predominantemente registra o dinheiro que os sócios injetaram na empresa até o momento. E a reserva de lucros registra o totalizador de lucros que a empresa obteve e, vamos dizer assim, reteve, ou seja, não distribuiu perante os sócios. Porque uma empresa pode ser lucrativa a cada ano e distribuir todo o lucro perante os sócios. Se ela fizer isso, ela não retém nenhum lucro, não faz nenhuma reserva de lucros. Então, essa conta reserva de lucros registra o histórico dos lucros que a empresa teve e reservou para ela, não distribuindo aos sócios. Então, temos aqui 3 contas que registram fontes financeiras da empresa, fontes de capital da empresa, os empréstimos, o patrimônio líquido subdividido em capital social e reserva de lucros. A lógica é a seguinte: não existem investimentos sem financiamentos, não existem ativos adquiridos sem fontes financeiras. Então, se a empresa tem um total de ativo operacional de 950 mil, é porque esse ativo foi financiado de alguma forma, foi adquirido de alguma forma. A fonte financeira que deu origem a esse ativo, eu estou aqui registrando sob a denominação de capital empregado, cujo valor também, obviamente, terá que ser 950 mil, subdividido em 450 mil dívida, empréstimos, 450 mil capital injetado pelos sócios e 50 mil lucros gerados e retidos pela empresa até o momento. Ok? Então, dessa forma, eu apresento, ao final dessa parte 2, o que eu queria comentar das principais contas do balanço patrimonial da empresa, cujas projeções financeiras nós vamos fazer. No próximo vídeo eu vou estar comentando sobre lucros, receitas, despesas, demonstração dos resultados. Ok? Obrigado.